Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um tema que todos nós enfrentamos e todos nós passamos por ele, né? Que é o tema da preocupação. E às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas, mas tantas coisas que muitas vezes nem vão acontecer na nossa vida. As preocupações, elas fazem parte do nosso cotidiano. A gente se preocupa com a família, a gente se preocupa com a saúde, a gente se preocupa com as contas, a gente se preocupa com muitas coisas. E às vezes a preocupação que nós temos, ela é tão intensa, mas tão intensa, que nós deixamos de viver o presente preocupados com o futuro. E isso gera, sem sombra de dúvidas, muita dificuldade, né? Muitos problemas, porque quando você deixa de viver pensando no futuro, logicamente você não vive nem o presente, também nem o futuro, né? Então nós precisamos entender que as preocupações, elas fazem sim parte da nossa vida, mas nós precisamos saber lidar com as preocupações. E eu queria ler para você um conselho da Palavra de Deus que está no livro de Isaías, no capítulo 64, no versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A Palavra de Deus, ela nos traz uma informação importante. Deus, ele age por nós, ele atua por nós, ele cuida de cada um de nós. Então, geralmente quando nós temos as nossas preocupações, quando nós temos os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas dificuldades, o que nós precisamos ter em mente? A primeira coisa, nós precisamos nos perguntar: eu consigo resolver este problema? Se eu consigo resolver esse problema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e resolver o problema. Então, ver os meios, as formas, né, de resolver o problema e resolver. Mas se eu fizer essa pergunta, eu consigo resolver o problema, e não conseguir resolver o problema, não vai adiantar eu ficar pensando, não vai adiantar eu ficar preocupado, angustiado, sofrendo antes do tempo. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu não consigo resolver o problema, eu preciso entregar nas mãos de Deus, colocar nas mãos de Deus e confiar que Deus, ele vai estar fazendo por mim o que há de melhor. E dessa forma, a gente consegue tirar um peso de cima das costas. A gente deixa as preocupações de lado, deixa as lutas, as dificuldades de lado e começa mais a pensar na resolução do problema. Então, se eu não consigo resolver, o que eu preciso fazer? Colocar nas mãos de Deus, orar, buscar, se entregar a Deus e pedir para que Ele resolva por mim aquilo que eu não consigo resolver. E quando nós fazemos isso, nós vamos perceber que muitas das preocupações que nós passamos, que nós enfrentamos constantemente, essas preocupações, elas sequer vão acontecer. Porque às vezes a gente pensa demais, não é mesmo? A gente pensa demais, analisa demais e a gente deixa de viver. E eu queria convidar você a viver mais o presente, a se preocupar menos, a confiar mais em Deus. Às vezes o problema que você está enfrentando, a luta que você está passando, você não vai ter como resolver. Mas Deus, ele pode resolver por você. Deus, ele pode cuidar de você. Mas nós precisamos permitir e precisamos confiar que Deus está cuidando e que Deus está acima de todas as coisas. Então, deixe as preocupações de lado, confie em Deus, entrega a sua vida a Ele e Ele vai cuidar de você. Espero que esse vídeo tenha abençoado você e, se abençoou, compartilhe com seus amigos, com sua família, com as pessoas que você conhece. Um grande abraço e até o próximo vídeo.